Congregação de Iá em Queimados, compreendendo o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A importância de abordarmos esse tema dá-se em razão da dúvida ou a dificuldade que alguns encontram em explicar o porquê do verbo fazer no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, está conjugado na primeira pessoa do plural onde temos façamos, se o Altíssimo é errad, ou seja, um. Vejamos o que temos aprendido a respeito desse assunto. Observem com atenção o verbo nascer em destaque no texto abaixo. Esse verbo em destaque, nascer, é o resultado da flexão do verbo assa, cuja tradução é fazer, e no que diz respeito a seu significado no idioma hebraico temos desejo, vontade, poder de escolha daquele que está falando. Um ponto interessante a ser mencionado a respeito do verbo assa é o seguinte: seu significado no idioma hebraico é semelhante ao significado que encontramos no grego através do verbo telo, o qual, dependendo do contexto em que estiver inserido, também pode significar querer, ter em mente, ter prazer, ter satisfação, estar determinado a fazer algo, propor-se a fazer algo, gostar muito de fazer algo. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 41, deparamos-nos com um relato no qual um homem leproso diante de Yeshua disse-lhe: "Se quiseres, pode purificar-me." No que Yeshua respondeu-lhe: "Quero, sejas purificado." O verbo usado para expressar esse querer de Yeshua foi o verbo telo, conforme podemos observar no texto a seguir. Observem com atenção o uso do verbo telo em destaque no texto abaixo para expressar o desejo, o querer, a vontade do Mashiach Yeshua em relação ao homem leproso. Depois dessa breve abordagem na qual procuramos explicar o conceito do verbo assa, convém mencionarmos o seguinte: no hebraico, verbos usados para expressar vontade, desejo, poder de escolha de quem está falando é chamado de volitivo. E dentro do volitivo, deparamos-nos com outras modalidades, como por exemplo, o modo exortatório. É exatamente nesse modo verbal conhecido por exortatório que o verbo assa encontra-se flexionado no texto na primeira pessoa do plural, onde temos nascer, cujo significado é façamos. Nesse caso, o prefixo num dá-nos uma ideia de pluralidade. Porém, essa pluralidade não é para indicar que mais de uma pessoa atuou na criação do homem, mas sim indicar-nos que a criação do homem, segundo a vontade de Elohim, manifestou-se através de uma ordem que o Altíssimo deu para si mesmo, tendo à sua volta, como testemunha, seres celestiais. Para melhor compreensão do que estamos falando, vejamos o exemplo abaixo. Numa reunião de negócios, ou numa reunião familiar, ou de amigos, uma pessoa diz o seguinte: "Vamos fazer um café? Que tal fazermos um bolo?" Pergunto: todos que estão presentes na reunião farão café? Todos farão bolo? E a resposta é: não. Apenas aquele que manifestou sua própria vontade através de uma ordem dada a si mesmo e não para todos que estavam presentes na reunião. Agora que já explicamos resumidamente o modo verbal volitivo e o exortatório, vejamos com atenção os textos a seguir. Salmo 80, versículo 1. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Salmos 148, versículo 2. Louvai-o, todos os seus anjos,
louvai-o, todos os seus exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 27. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. Lucas, capítulo 4, versículo 10 ao 11. Porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mateus, capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Elohim no céu. Perceberam através desses textos que o Altíssimo sempre está acompanhado de seres celestiais, como por exemplo, anjos, serafins, querubins? E no texto de Isaías, capítulo 6, o qual citamos anteriormente, é citado a palavra séquito. E o que seria isso? E a resposta é: um grupo que segue junto a alguém, ou seja, uma comitiva. É esse séquito, são esses seres celestiais, é esse exército dos céus que, embora não estejam explicitamente descritos no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que a conjugação verbal, dentro do contexto bíblico analisado, revela-nos que eles estavam presentes na criação do homem, porém, não como agentes criadores, mas sim na condição de uma comitiva, na condição de testemunhas do poder de Elohim, em propor-se a fazer algo que estivesse muito a fim de fazer. E o que seria? E a resposta é: criar o homem à sua imagem e semelhança. E para finalizarmos esse vídeo, afirmamos o seguinte: o reino dos céus é povoado por uma comitiva que está sempre junto de Elohim. É esse grupo de seres celestiais que estava presente como testemunha do poder de Elohim quando este propôs-se a criar o homem à sua imagem e semelhança.